Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai. Bora aprender todos os segredos para um biscoito decorado perfeito. Vou te ensinar essa massa coringa para você fazer os mais variados tipos de biscoito o ano todo, sem errar, abrindo na espessura correta, como armazenar, também como decorar com o glacê de forma profissional, onde você consegue esse brilho que ninguém te conta. Hoje eu vou te mostrar todos os segredos. Eu sou a Leodelice Camargo e hoje mais uma receita aqui no Gabo Arde Chef. Bora conferir? Vamos dar início pela nossa massa base. Eu começo peneirando os secos nessa tigela, a começar por 480 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e meia. Adiciono aqui também 60 gramas de amido de milho. Gente, mais ou menos meia xícara. Na confeitaria, o ideal é pesar todos os ingredientes. 2 gramas de sal, uma pitada grande. Agora eu peneiro tudo aqui para já deixar reservado e facilitar o nosso processo. Pessoal, eu nunca peneiro para tirar impurezas, mas é sim para oxigenar essa farinha de trigo. Depende da forma com que ela foi armazenada, ela fica mais compactada e isso não dá um resultado legal, tá? Então sempre peneira para oxigenar esses secos e deixar ele ali na textura perfeita para ser incorporado. Coloquei aqui em um potinho menor e vou reservar. Aqui no bowl da planetária, eu vou adicionar a manteiga. São 225 gramas de manteiga sem sal. É um tablete todo e mais uma colher de sopa, tá? Eu deixei aqui, gente, em ponto pomada, já está em temperatura ambiente para facilitar. Coloco 200 gramas de açúcar refinado, uma xícara mais uma colher de sopa. Vou bater aqui com um batedor raquete, tá? Até formar um creme claro, homogêneo. Esse açúcar aqui, bater junto com essa manteiga até ficar bem fofo, bem leve. E só então vamos dar sequência. Aqui eu fiz a cremagem, olha. Bati a manteiga, olha como ele fica mais claro, mais cremoso. Esse é o ponto. Só então eu começo a adicionar os ovos. São 100 gramas de ovos, 2 ovos grandes. Eu coloco primeiro um, depois o outro, para incorporar sem talhar essa mistura, tá? Então vai adicionando aos poucos aqui na planetária. Você consegue também fazer à mão, tá, gente? Eu tô fazendo na planetária aqui para facilitar esse processo, mas é o mesmo passo a passo aí na mão. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Coloco aqui nesse momento também baunilha para saborizar essa massa, mas poderia ser canela se você gostar, poderia ser raspas, enfim, outras essências. Eu compro essa baunilha que ela já vem aqui em caviar, ela simplesmente foi retirada da fava. Adicionei aqui e comecei a incorporar os secos, como vocês observaram, aqueles secos que peneiramos lá anteriormente. Então eu venho colocando aos poucos apenas para homogeneizar. Gente, grande sacada, grande mistério de biscoitos de forma geral, quanto menos manipular a farinha de trigo, melhor o resultado, mais crocante ele fica. Então eu não posso colocar a farinha de trigo aqui e ficar batendo toda a vida. Não, é só até incorporar. Incorporou, tá bom. Tira da planetária, pode observar que aqui ó, já tá bem misturada. Tá? Olha o ponto, quando eu aperto aqui com o dedo, essa massa não volta, não desenvolveu o glúten. Esse é o resultado perfeito de uma massa e é o que eu quero. Se você for fazer com as mãos, é naquele mesmo esquema da empada, ali com as pontas dos dedos, apenas agregando essa farinha de trigo. Agora, eu vou colocar aqui nesse saquinho Ziploc, não precisa, tá, gente? Pode ser um saquinho de plástico comum aí, próprio para comida, tá? Só pra gente levar essa massa para ela gelar um pouco, para facilitar a abertura da massa. Então eu já gosto de fazer assim em pacotinhos, porque eu faço várias massas e levo para a geladeira desse jeito. E depois, quando eu preciso, é rápido para pegar e abrir. Essa massa dura muito bem, até 3 dias em refrigeração ou 3 meses congelada.
Agora que minha massa já tá geladinha, eu vou mostrar para vocês como eu abro. Esse rolo, gente, próprio para confeitaria, a gente compra ele já com esses anéis que você pode escolher a espessura que você vai abrir a massa. É muito difícil abrir a mão, geralmente a gente não consegue. Então aqui eu escolho a espessura que eu quero. Eu vou abrir com 6 milímetros de espessura o biscoito. Pego aqui um plástico grande, sabe aqueles plásticos para fazer cesta básica, que é bem grosso? Eu gosto deles. Eu abri um aqui, salpiquei farinha de trigo um pouquinho ali no meio e coloco a massa. Tirei do saquinho e coloquei aqui. Aqui eu vou abrir a massa porque eu já consigo abrir ela toda de uma vez. Vocês estão vendo que eu escolhi ali o elo laranja, que ele tem a espessura de massa de 6 milímetros, tá? Então, isso facilita muito eu abrir a massa. Primeiro, enquanto ela tá muito alta, vai dando uma apertada para deixar ela retinha, mais homogênea. Aí depois é só passar o rolo, olha, que ele vai se limitar à espessura do elo que você tá usando. Então não vai ter erro. Toda a minha massa vai ficar aberta com a mesma espessura. E isso facilita muito. Porque um dos maiores erros de fazer biscoito, gente, é espessuras diferentes. As pessoas cortam uns mais grossos, outros mais finos. Na hora de assar, dá diferença de textura. Uns ficam muito crocantes, outros moles, uns ficam escuros demais. Então você não tem um padrão ali a ser seguido. Quando você abre essa massa na mesma espessura, você consegue esse resultado profissional. Abri a massa aqui, eu tirei uma parte do plástico e vou cortar os biscoitos com os cortadores desejados. Hoje eu vou utilizar aqui esse jogo de cortadores do tema natalino. Ele vem 5 cortadores, eu amo, porque vem todos aqui que eu preciso. Vem o pinheirinho, vem a estrela, o Papai Noel, o anjinho, o sino, enfim, todos de tema natalino. E aí, gente, é o bom senso de ir cortando da melhor forma para aproveitar aqui a sua massa. Então se preocupe em cortar bem, apertar para chegar até no plástico, e essa é a primeira etapa. Toma cuidado com a escolha dos cortadores. Tem cortadores de metal que ele vem emendas, e quando você corta ele não fica tão bonito quanto esses. Então aí já vai outra dica importante para o seu biscoito ficar retinho e perfeito. Pode observar que eu vou encaixando aqui os cortadores para aproveitar ao máximo essa folha de massa que eu tenho aqui. Tá? Então eu vou usando variados recortes para encaixar aqui, e essas rebarbas que ficam no centro de cada figura nós vamos juntar, abrir novamente e cortar novos biscoitos, tá? Então o prejuízo é zero, mas quanto menos você manipula a massa, lembra que melhor é o resultado? Então o ideal é que você não fique abrindo tantas vezes essa massa, tenta abrir, o mínimo possível. Eu poderia, olha gente, tirar essas rebarbas agora, já tirar esses biscoitos e colocar na forma. Se tua massa estiver bem geladinha, você vai conseguir. Eu não aconselho fazer isso e vou levar para o congelador por alguns minutos para que essa massa fique bem dura e facilite eu retirar os biscoitos já cortados. Daí não vai ter como machucar, estragar os biscoitos. Essa, sem sombra de dúvidas, é a forma mais fácil. Então eu utilizo aqui essa tampa, coloco sobre ela e levo para o congelador. Sabe aquelas rebarbas que eu tirei para vocês verem? Geralmente, gente, a gente tira depois que congelou, tá? Eu já tirei aqui só para mostrar para vocês. Eu novamente abro elas e corto novos biscoitos. Lembra que eu falei que eu ia mostrar todas as dicas para vocês? A primeira massa eu abri no plástico com um pouquinho de farinha de trigo. Essa segunda massa, eu abri num papel manteiga siliconado, que sinceramente eu acho até mais fácil. As duas formas dão super certo. Então você também pode abrir aí em cima de uma folha de silicone, da maneira que você preferir. Mas sempre no papel ou no plástico vai ser mais fácil para você poder levar essa massa para gelar. Depois que ficou um pouco lá no congelador, olha como facilita a vida. Eu não perco mais esses biscoitos, porque eles já estão cortados. Então eu consigo pegar sem estragar aqui a figura do meu biscoito. Ó. Vou tirando as rebarbas e os biscoitos já ficam perfeitos. Eu vou colocando em uma forma que eu já vou mostrar para vocês. Olha a facilidade.
Se a massa começar a amolecer, eu paro e levo no congelador de novo. Até eu terminar de tirar todos os meus biscoitos aqui, essas rebarbas já vão estar em uma temperatura ambiente para mim poder abrir novamente e cortar novos biscoitos. E olha como eles ficam perfeitos! Gente, outra dica muito importante. Aqui eles já derreteram um pouco e já estão mais molinhos. Então eu levo para o congelador de novo até ficarem super firmes, duros, igual uma pedrinha de gelo. Esse é o detalhe. Pode congelar dessa forma, gente, eles crus para você assar no dia do Natal ou quando você quiser por até 3 meses bem embalados. O dia que você quiser assar, é só colocar em uma forma rasa como eu fiz aqui, coberta com papel manteiga siliconado e levar para assar os biscoitos em forno já pré-aquecido a 190 graus por 12 minutinhos. Mas aí na sua casa, o tempo vai variar de acordo do tamanho do seu biscoito e da espessura. O ideal é que eles fiquem desse jeito que vocês estão vendo aqui, levemente dourado nas bordas. Eles têm que sair clarinhos do forno, porque senão depois ficam muito duros. Eu retiro esses biscoitos aqui agora da forma e coloco em grade para que eles esfriem rapidamente e não fiquem úmidos. Isso dá bastante crocância para o meu biscoito. Eu deixo esfriar aqui na grade por alguns minutos. Depois que você fizer todo esse processo com toda a sua massa, cortar e assar todos os biscoitos com eles já frios, aí sim nós vamos decorar. Hoje, para facilitar o processo, nós vamos usar esse glacê real que já compramos pronto praticamente. É só fazer, mas eu já ensinei aqui no canal como fazer com as claras de ovos, tá? Gente, eu coloquei aqui na planetária 500 gramas de mistura para glacê real que eu comprei pronta. E vou colocar 80 gramas de água, 80 ml. Tá? O ideal é sempre pesar. A própria embalagem já me diz essa quantidade de água, então não tem como errar. É misturar aqui com a espátula até hidratar todo esse glacê. E agora vou acrescentar aqui glucose de milho, tá? Para dar um brilho maior, uma suavidade, para não ficar muito cristalizado na hora de comer esse biscoito, ele ficar mais macio, mais brilhante. Faz toda a diferença a glucose aqui também. Gente, a glucose é meio meladinha assim, é normal, mas qualquer coisa dá uma aquecida na colher, ou se você aquecer no micro-ondas, ela também fica mais maleável, líquida, tá? Mas coloca melada assim que dá super certo. E aqui na planetária, é claro que facilita, gente, bastante esse glacê, mas você consegue fazer na mão da mesma forma, tá? Eu misturo aqui um pouco até hidratar bem, igual vocês viram, e daí eu vou levar para bater esse glacê real. Eu gosto de utilizar aqui para bater o batedor raquete, tá? Começa numa velocidade baixa, vai aumentando e deixa bater uns bons minutos aí até ele ficar muito leve, muito airado, tá? Ele vai incorporar bem, vai derreter ali bem esse açúcar e vai ficar mais claro, bonito, brilhante. É isso que eu quero. Aqui já tá bom, já tá bem batido. E olha que textura perfeita. Dessa textura aqui, gente, eu faço a textura que eu quiser para o glacê. Então tem como errar? Não tem. Essa textura aqui, ó, pode observar que tá bem firme. Aqui eu consigo fazer o contorno dos biscoitos. Eu posso colorir da cor que eu quiser. Então, nesse momento, eu já gosto de fazer o quê? Pegar os potinhos na quantidade de cores que eu vou utilizar, dividir aqui mais ou menos o glacê nessas cores e tingir para já deixar todas as cores prontas. Isso facilita bastante. Então, ó, coloca um pouco em cada pote aqui e já vamos utilizar o corante. Pessoal, o glacê é a base de açúcar e água, né? Eu preciso de corantes hidrossolúveis, corantes em água, não para gordura, tá? Então tem diferença aí no tipo de corante. A Gaboard faz parte da minha cozinha e está presente em todos os momentos, tá? Se eu deixo esses potinhos aqui abertos, esse açúcar vai começar a secar rapidamente, endurecer. Então é importante usar um plástico filme de qualidade para você cobrir aqui e evitar que esse glacê resseque. Vamos já tingir aqui nas cores que eu vou utilizar.
Então eu já tinjo cada potinho e daí já vedo com o plástico e reservo. Assim eu já tenho os meus glacês todos prontos para poder brincar à vontade nas decorações. Importante utilizar corantes hidrossolúveis, ou seja, corantes solúveis em água, que é o caso aqui, tá? Então eu estou utilizando corante em gel tradicional, porque tem corante para chocolate que são específicos para gordura, tá? Então tem diferença aí no corante. Escolhe um corante em gel de boa qualidade e vai colocando até a coloração que você quer. Se eu quero um verde mais claro, eu coloco menos ou vou adicionando mais até ficar nessa coloração que eu desejo. Daí cobre com o plástico filme e reserva para que ele não endureça. É necessário, tá? O tempo todo deve ficar coberto. Esse aqui eu não vou tingir porque eu vou usar ele de branco mesmo. Como ele já tá bem branquinho, eu não preciso tingir com nada. Concorda que já tá uma cor bonita? Então eu já vou colocar aqui na manga de confeitar para mim poder utilizar. E agora que eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes. Aqui eu estou utilizando o glacê do jeito que eu fiz, nessa consistência. Por quê? Porque eu vou usar para fazer o contorno e fazer tipo uma barreira para colocar o glacê mais fluido. Então, nesse momento aqui, eu coloco na manga de confeitar. O restante que ficou no potinho eu tenho que deixar coberto o tempo inteiro. E aqui, gente, eu posso utilizar um biquinho perlê bem fininho. Se você conseguir trabalhar com vai ter que deixar o glacê um pouquinho mais fluido, tá? O meu aqui é o 3. Então, olha, para esses detalhes mais grossinhos, para fazer um contorno mais alto, olha a textura perfeita do glacê que nós fizemos. Não tem erro. Igual, nesses biscoitos de estrela aqui, eu não quero brilho, eu não quero preenchimento, eu só quero esses detalhes, flocos de neve. Então, é só desenhar e os biscoitos já estão prontos. Lembrando que eu não tenho habilidade nem talento nenhum para decoração, gente. Eu sou péssima com bico de confeitar, com decoração. Parece até que eu tenho jeito, né? Agora vamos aumentar o grau de dificuldade aqui. Não sou boa e consigo fazer. Isso é a prova que qualquer um consegue. O Papai Noel... O que eu faço aqui? Eu contorno toda a parte da barba. Por que eu estou utilizando esse glacê mais duro para fazer a barba? Porque eu quero relevo, eu quero movimento dos fios, eu quero que fique esses detalhes, eu não quero que fique aquele fluido brilhante, certo? Aqui já no algodão do chapeuzinho, eu já quero ele contornado e brilhante. Então eu faço o quê? Eu só faço o contorno nesse momento e vamos deixar ele de ladinho. Pro anjinho, gente, eu quero um tecido liso e brilhante. Então, eu também preciso fazer um contorno aqui para segurar o glacê daqui a pouco. Então, você vai ver a textura se você quer brilho, se você não quer brilho, se você quer marcado, se você quer fluido. É na textura, só muda a quantidade de água. Então, esse glacê, da forma que nós fizemos, vocês estão vendo que eu estou fazendo todos os contornos do que eu vou utilizar de branco, tá? E não muda de um biscoito para o outro. Aqui, o sino, onde eu não vou ter preenchimento brilhante, liso, eu vou fazer com uma estrela. Olha, eu já venho fazendo os detalhes que eu quero, que são vários riscos aleatórios aqui que eu bolei na hora, pintinhas, enfim, só para dar esse charmezinho aqui. Mas você pode fazer ele inteiro pintado, fazer num tom de dourado, num tom de amarelo. Dá para brincar demais com essas variações. Lembrando, gente, que com esse glacê mais firme desse jeito aqui, eu não vou ter aquele brilho todo porque já tá secando aqui antes de eu levar para a desidratadora, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então vai ficar, ó, contornado, bonito e sequinho. Para conseguir aquele brilho lindo e para otimizar o meu processo, o que eu preciso? Ter uma desidratadora. Então eu vou colocando, conforme eu vou fazendo, eu já vou colocando esses biscoitos aqui todos na desidratadora, numa temperatura baixinha de 50 graus. É de suma importância. Ele seca rapidamente, olha, e facilita muito a minha vida. E esse instrumento também é o que eu preciso para poder ter aquele brilho maravilhoso no biscoito, que é o que eu vou mostrar para vocês. Vocês viram que eu fiz todas as partes brancas e levei para secar?
Não me perguntem o tempo, gente, porque vai depender do clima local da sua cidade, da quantidade de glacê. Quando você botar o dedinho assim, ver que tá seco, tá bom. E é isso aí. Daí eu vou colocando aqui numa vasilha que tem tampa, bem limpinha, bem vedada, para fazermos as próximas etapas que vão te encantar. Sabe o glacê que fizemos agora há pouco? É esse aqui. Eu tô dando uma mexida nele aqui, ó, porque ele já deu uma encorpada, tá vendo? O negócio, gente, é eu começar a colocar água bem devagar. Por isso que primeiro eu faço os contornos, vocês entenderam? Eu vou pegar o mesmo glacê aqui e ir colocando pequenas colheradas de água e mexendo. Até o ponto que eu vou mostrar para vocês, que é esse, olha. Quando eu despejo por cima, dou uma batidinha e ele se assenta. Agora, com essa barreira que nós fizemos ali, é muito fácil fazer o preenchimento desses biscoitos. Olha só, gente, sem regra. Eu venho só colocando aqui glacê com o bico perlê número 3 que eu estou utilizando aqui, o mesmo que eu usei para fazer o contorno. E como ele está bem fluido, olha, com um palito de dente de qualidade, que não vai soltar ferpa nem nada no preparo, eu venho aqui puxando para chegar até a borda. Olha a facilidade, gente. Não fica lindo? Não parece aquelas almofadas brilhantes? E é isso aqui, olha, eu consigo chegar até todos os cantinhos ali, tá? Você pode colocar tudo com o bico ou fazer esses movimentos com o palitinho, que eu acho super fácil e vão ficar perfeitos. Gente, se eu deixo aqui, agora em cima do balcão, ele vai secar nesse brilho? Não vai. Eu preciso fazer uma secagem rápida para que ele fique dessa forma profissional. É o que eu estava falando com vocês agora há pouco. Aqui eles ficam lindos. Eu tenho que terminar de fazer assim e levar para a desidratadora a 50 graus Celsius para secar essa nova parte que eu preenchi aqui. Se eu já tivesse o corante vermelho pronto aqui na textura, eu já poderia fazer a parte vermelha também. Tá? E já levaria para secar tudo de uma vez. Como eu tô fazendo, gente, vários formatos de biscoito, nunca é o ideal. Eu sempre produzo o mesmo, por exemplo, se eu vou fazer Papai Noel, tudo Papai Noel no mesmo dia, porque daí eu já otimizo, eu já deixo os glacês prontos e já vou preenchendo tudo. Então aqui eu tô preenchendo somente as partes brancas e tô levando pro desidratador da mesma forma. Agora fazendo aqui nas botinhas. E se você quiser, já poderia fazer o restante de vermelho aqui para levar junto. O importante tem que ser bastante rápido e ir colocando na desidratadora para que ele seque com brilho, tá? E é muito rápido, gente, esse processo. E agora vocês já sacaram, né, gente? Que da mesma forma funciona com os outros glacês. Lembra o glacê que eu tingi de verde? Aqui, ele tá em ponto de contorno, certo? Então eu vou fazer o contorno primeiro e vou levar um pouquinho para a desidratadora para dar uma secadinha, ou em temperatura ambiente mesmo ele seca rápido. Aí depois eu vou fluir um pouco mais o glacê verde e fazer o preenchimento desses pinheirinhos, como eu vou mostrar para vocês. Igual a gente fez no Papai Noel. Aqui, gente, olha como já secou. Olha como ficou brilhante aquela parte lisa do chapéuzinho. É isso que eu queria. Estão vendo a diferença do brilho da parte do chapéu e da barba, que é seca e toda ondulada? É textura de glacê. Agora, do mesmo jeito, gente, com aquele corante que eu pintei de vermelho, eu vou fazer o contorno. Depois eu tenho que fazer o glacê um pouco mais fluido de vermelho para vir preenchendo esse contorno. E eu faço em todos os biscoitos que vão levar vermelho, eu já venho fazendo a mesma coisa. E já levo pro desidratador junto, porque daí facilita a minha vida. A bota também não vai ser vermelha? Ótimo, eu já faço aqui o contorno de vermelho. Já tem um contorno ali em cima dessa partinha branca da bota, certo? Então eu não preciso fazer outro contorno de vermelho para ter emenda ali. Ali já é o suficiente. Aqui, gente, eu já preenchi com o glacê verde mais fluido, da maneira que eu mostrei para vocês de branco, e levei para a desidratadora. Olha o brilho que fica! É encantador, né? Como aqui já tá seco e liso, agora eu consigo fazer as pintinhas com o glacê, né, vermelho aqui para fazer as bolinhas desse pinheiro. Então, qualquer detalhe, o glacê mais seco, qualquer parte brilhante, o glacê mais fluido. Isso não vai mudar de um biscoito para outro.
As bolinhas aqui eu faço de forma bem aleatória, tá? Como eu disse para vocês, eu não sou artista, eu brinco. Vocês viram a diferença, gente, desses biscoitos por aí feitos sem secar no desidratador ou com a técnica incorreta? A gente não consegue esse brilho no glacê, que faz toda a diferença. Então aquelas lembrancinhas de casamento, de chá de bebê, todas ficam assim encantadoras, os de letras, por conta desse brilho que a gente consegue dar, seja qual coloração for. E desse jeito eu levo mais uns minutinhos pro desidratador para essas bolinhas secarem. Bora ver o Papai Noel para vocês verem. Eu preenchi aqui também o glacê mais fluido, da mesma forma que eu fiz lá no verde, gente. Então é super fácil. Levo para desidratadora. Na bota a mesma coisa, tá? Então eu só mexo 2 vezes no glacê, uma do jeito que a gente fez e outra eu deixo em ponto mais fluido para preenchimento. E ó, vou mostrar aqui na botinha como eu fiz ali no Papai Noel também. Sempre igual. Você pode colocar aqui o glacê e depois chegar com um palito de dente, ou você pode colocar aqui com um bico de confeitar mesmo, que é mais difícil, tá? Já chegar aqui nos cantos com o bico. A barreirinha que fizemos com o glacê seco já está pronta e ela facilita isso ali de chegar. Depois de uns minutinhos, dá uma balançadinha, ó, o glacê se assenta e fica lisinho. Gente, olha o brilho que esse glacê fica. Aqui estão os anjinhos. Não ficam lindos? E para fazer o rostinho aqui do anjinho, gente, olha o que eu fiz. Eu peguei uma gotinha de amarelo e coloquei ali no branco só para dar essa coloração aqui, cor de pele. Precisou de uma pontinha de rosa também. E ficou esse tom de pele lindo que eu tô pintando aqui os roxinhos. Então, cada cor você vai pintar a sua parte específica, lembrando de ir levando pro desidratador quando você quer o brilho. O roxinho aqui do Papai Noel, eu vou utilizar também a mesma cor de pele que eu fiz pro roxinho dos anjinhos. Eu não quis colocar aqui cada biscoito de uma vez, porque eu quero realmente que vocês entendam como eu faço o processo, em camadas. Então eu vou fazendo todos os biscoitos ao mesmo tempo. Primeiro eu faço todas as partes brancas, depois as vermelhas, porque isso facilita muito os biscoitos ficarem prontos rápidos. Levo para o desidratador de novo, consegui o brilho lindo. E agora uma técnica importante também. Eu vou usar o palito de dente aqui novamente para poder desenhar aqui o olhinho, narizinho dessas peças, porque eu preciso que fique fininho, ó. Então, o que eu faço ali? Eu pego o glacê real, tingi de preto, tá? Com preto para ele ficar nessa coloração. Eu venho desenhando aqui com o palitinho de dente. Assim, olha, consegue ficar bem fininho. Tá vendo que gracinha? Mesmo aqui uns olhinhos tortinhos, eles ficam bonitinhos. Dão toda a diferença para o biscoito. Dessa mesma forma, você faz aí detalhes da bota, nariz, olhinho, enfim, o que você precisar em todos os biscoitinhos. Ó. Aqui vou fazer o olhinho do anjinho também. E a boquinha, né? Ficou meio desproporcional ali para o tamanho, mas tá valendo. Já deu um charme aqui. Na bota, eu gosto de fazer esse saltinho da bota em preto. Às vezes eu faço uma fivela ali em cima, outras vezes não, tá? Vai depender aí do seu gosto. Gente, tá vendo esse brilho? Esse biscoito já tá seco. Não é encantador? Eu estou apaixonada por esses biscoitos. Tá vendo umas botinhas que eu fiz, uns quadradinhos pretos ali em cima? É a fivela. Você pode fazer ou não fazer. Lembra que sempre que for sobrepor, tem que secar primeiro e sobrepor a cor depois, porque daí não se mistura, olha, fica perfeito e fica em relevo. É isso que é o grande mistério aí dessas composições. E assim ficaram os Papais Noéis já pronto. A mão tá linda, né, gente? Cheia de corante. Dá uma olhada no brilho aí, ele fica lisinho. Já essa parte que nós secamos fora já fica mais densa. As botinhas também ficam um charme. Os pinheirinhos, agora é só guardar aqui dentro dessa caixa bem vedada, que depois vai para embalagem. E olha como ficaram nossos biscoitos. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula de hoje
Eu desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que você faça aí a alegria no seu lar nesse dia tão especial que muitas vezes esquecemos o sentido, né? Estar com a família, festejar esse momento é fundamental, gente. Eu desejo muita harmonia e alegria a todos vocês. E me conta aqui embaixo que ainda dá tempo de pedir receitas para esse Natal, hein? Que eu trago com certeza para vocês. Espero que vocês tenham gostado da receita Gaboarte de hoje. Se gostaram, deixa um like e até a próxima receita. Tchau, tchau. Gaboarte, presente desde sempre.